Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023. Conforme os estudos que eu publiquei hoje, o mini índice ele formou o candle barra elefante baixista no gráfico diário, onde os preços eles meio que formaram a partir da média de 8 períodos. Foi uma correção até a média de 8, uma retomada do movimento de queda. Os preços, agora que eles estão testando a região de suporte, é uma região de suporte por quê? Porque nós temos um fundo anterior, então os preços vêm neste fundo, onde eles já vieram, não conseguiram cair mais do que ele e subiram. E agora vem testar. Só que a formação dos candlesticks chama a atenção, porque nós temos um candle barra elefante e nós temos um gift, que é uma pequena correção logo após um candle barra elefante. O DI- ele quebra para cima, o DI+ quebra para baixo e o ADX está subindo, mostrando que está aumentando a força da tendência. Os preços já estão empurrando a banda de Bollinger inferior para baixo. Portanto, nós temos aqui todo o cenário de queda. Isso que trata-se de um padrão baixista, um padrão na ponta vendedora. Quem já fez algum curso meu, tanto fundamentos quanto o gestor de carteira, conhece os setups deste padrão gráfico. Tá? Aqui no gráfico semanal, quem entrou vendido logo após este candle foi um ponto contínuo de venda, conseguiu pegar aí dentro da faixa de 4.500 pontos, tá? Foi um ponto contínuo de venda. Ponto contínuo é um setup de antecipação. Este candle aqui da semana passada, como foi formado também a partir da média de 20, também é válido para a entrada da ponta vendedora. E nós tivemos também um gift baixista, porque ele tem um pavio maior na parte superior no gráfico semanal. E, portanto, os dois gráficos diário e semanal estão alinhados. O DI- bem acima do DI+, mostrando tendência de baixa. O MACD baixista em ambos os gráficos. Então, todos os indicadores e os padrões gráficos dos candlesticks estão mostrando que o índice vai continuar em queda. Tá? É isso que fala a nossa literatura. A literatura da análise técnica fala isso. Até porque aqui, no momento em que ele romper de fato a mínima de hoje, ele vai confirmar um pivô de baixa. Nos meus cursos eu sempre falo sobre pivôs de baixa. O pivô de baixa ele ocorre aqui a partir do topo anterior. Os preços vêm em queda, formam um fundo, sobem, formam um topo mais baixo que o topo anterior, bem mais baixo, e aí quando retoma a queda e rompe o fundo, ele confirma esse pivô de baixa. E esse pivô de baixa, ele é utilizado para fazer projeções. Vamos tirar aqui o que eu escrevi, vou meio que antecipar aqui um estudo, a partir aqui, do topo do pivô de baixa. Nós temos alvo em 104.186 pontos, que coincide com a região de fundo também já formado pelo índice no gráfico semanal em dezembro do ano passado. Foi literalmente a região de fundo, foi 104.186. Então está mostrando que vai testar o fundo aí novamente, o mini índice. O mini dólar, se o mini índice está confirmando um pivô de baixa, o mini dólar está confirmando um pivô de alta, onde que os preços estão formando uma perna de alta no gráfico diário, fez uma leve correção e agora possivelmente as chances são de retomada da alta. O que aqui nos coloca em alerta é o fato da média de 200 períodos acima do gráfico diário e a de 20 do gráfico semanal, sendo que os preços, eles estão andando de lado há muitos e muitos meses, tá? Então, essa alta, eu havia falado na semana passada que ele ia testar a média de 200, mas se vai romper, nós não temos
indícios dos indicadores, porque o ADX, embora o DI mais esteja acima do DI menos, o ADX está baixo, tá? Tanto no gráfico semanal ele ainda está baixista, né? O DMI, tá? Para você conseguir entender esses detalhes técnicos que eu falo sobre o DMI e tal, eu te aconselho a fazer os meus cursos, né? Eu explico cada indicador técnico que eu utilizo, tá? Então o dólar ele está mais para um movimento lateral devido ao nível de força da tendência do que para a retomada de uma alta assim muito forte, né? Mas com a queda do índice pode ser que o dólar suba, tá? O dólar tá aqui, ó, empurrando a banda de Bollinger superior, né? Ele precisa romper a média de 200 e a média de 20 para ter um grau maior de certeza. Aí rompendo, né, a próxima resistência dinâmica que nós temos é a 200 do semanal, que está em 5,55, tá? Então essas são resistências que nós trabalhamos, né? O DI, os juros, o DI futuro, ele tá aí, ó, firme e forte acima da média de 20 do gráfico semanal, tá? Aqui no gráfico diário ele tá um movimento assimétrico, né? Não é um movimento simétrico de tendência, mas sim assimétrico. Mas no gráfico semanal ainda está segurando na média de 20, tá? Ele se torna oficialmente baixista se ele romper abaixo da média de 20 períodos. Vale, quando rompeu a média de 8 do semanal, eu falei, vai buscar a média de 20 do semanal, né? Aqui no gráfico diário ele caiu, lateralizou até a média de 8 e agora está retomando a queda. Romper aqui embaixo, alvo na média de 20 do gráfico semanal, lá em R$ 83, tá? Mas Vale subiu muito e a banda de Bollinger, até no semanal, está muito afastada das bandas de Bollinger. Pode ser que surpreenda e os preços caiam até mesmo da média de 20, tá? Mas no diário nós temos ainda o início de uma confirmação de um pivô de baixa, mas a tendência está forte, ó, está em 37, né? E esticou bastante, ó, bateu lá na região, quase na região de R$ 100, né? E agora está em 85, 86, 87. Tá um preço assim consideravelmente alto. Até porque, olha só, Petrobras está em R$ 26. E Petrobras ainda está dentro de uma lateralização, né, que foi formada. E o ADX de ambos os gráficos também está baixo, tá? Dos papéis desta semana que mais subiram, TTEN3 é o primeiro papel que mais subiu, 21,08. Mas ele foi uma estirada para cima, né? O topo anterior está próximo aqui, então precisamos de um pivô, né? Pelo menos uma correção e uma retomada da alta, pelo menos no gráfico diário. SMTO3, agora que rompeu acima da média de 200 períodos do gráfico semanal, também uma correção, né? Ele rompeu aqui no gráfico semanal. No diário, nesse instante, ele está afastado da média de 20. A gente espera ele entrar no movimento altista acima da média de 20 do gráfico semanal, mas pelo menos ter um pivô de alta no gráfico diário, pelo menos uma correção na média de 20. Os setups da média de 20 são os que têm o maior nível de acerto e maior relação de segurança de risco-retorno, tá? Porque se a média de 20 é a grande fronteira entre a tendência de alta e a tendência de baixa, então quando os preços corrigem até ela e retomam a alta com o DMI e o MACD corroborando o movimento de alta, continuando com uma leitura de alta, então nós temos uma confirmação maior, tá? E o terceiro papel que mais subiu foi Cielo, mas Cielo ainda está dentro de uma grande lateralização que os preços começaram desde dezembro. Dos que mais caíram na semana foi Lojas Marisa, 41,22%, né? No gráfico semanal, ó, se aproximou da média de 20, não chegou a tocar na média, baita candle barra elefante, mas 77 centavos, né? Um papel desse aqui é loucura se operar, até na ponta vendedora. Americanas ainda segue a sangria, né? Fez um repique no gráfico semanal, caiu
32,52% nessa semana. Você pode ver que, olha só, o candle em relação aos outros parece pequeno, né, no gráfico semanal, né, mas corresponde a mais de 30% de queda. Isso para você ver que quando os preços de uma ação estão muito baixos, 10 centavos, 5 centavos, corresponde a 20, 30, 40% de queda ou de alta. Imagina, você coloca aqui, ó, o camarada que comprou, porque está especulando que lojas americanas vai subir. Porque tem uma casa de análise aí que o cara está recomendando compra, né? E aí o que acontece? Ele vai lá e recomenda a compra. O camarada foi lá e colocou 100 mil reais aqui em cima, aqui, ó. Comprou 100 mil reais. Ele já perdeu 30 mil reais essa semana. 30 mil. O cara que colocou 10 mil já perdeu 3 mil e por aí vai, né? São 32%, né? Então assim, papel com valor muito baixo, o pessoal fica esperando o papel subir, mas não cogita a possibilidade do papel cair. E a queda, a sangria, ela é grande, tá? Ela é grande. Tá, você consegue, se ele fosse buscar aqui a média de 8 em 4,63, se o cara que colocou 100 mil aqui, ó, no mínimo ele vai tirar quase 500 mil. Tá, ele vai ser 400%, 500%. Tá, só que ele olha só o lado meio cheio do copo. O lado meio vazio ele não olha. Ah, se o preço vier cair aqui e testar a mínima, foi 64 centavos. Quanto que ele vai perder? Ele também perde 50%. Aqui ele sobe 500%, aqui ele cai e perde 50%. E aí beleza, caiu 50%. Para poder ele recuperar, tem que subir daqui do fundo, tem que subir mais do que 500%. Porque aqui em cima ele estava contando com 400%, né? 4 vezes o que ele de alta aqui, o que ele comprou, tá? Aí aqui embaixo, quando cai, piora. Tem que subir 500%, 600%, quase 1000%. Tá? E o volume comprador ele tem que ser considerável. Então assim, outros investidores têm que ter a mesma tese que você está tendo. Tá? O camarada tá lá falando que, né, vai injetar o... Saiu notícia, né? Inclusive agora, guria mesmo, eu vi que o Jorge Paulo Lema, o 3G lá vai injetar 1 bilhão, mas os bancos estão esperando pelo menos 10 bilhões. Então assim, não vai fazer nem cosquinha, né? Fora as questões também, a responsabilidade criminal, tá? Isso aqui não é nem só um dano material, isso daqui, ó, vai ficar para a história do mercado financeiro brasileiro, porque tem também a questão criminal e o povo não fala, né? Porque crime de colarinho branco, se o Ike Batista que mentia lá nas empresas dele tá solto, né? Imagina um rombo contábil, né? Enfim, suco de Brasil. Alpargatas meio que confirmou um pivô de baixa do gráfico diário. Só que é aquela, eu não vou assim, tem gente que tenta ficar forçando a barra. Pra te falar a verdade, beleza, aqui ó, ele fez uma correção próximo da média, as 3 médias viradas para baixo, aqui embaixo teria uma entrada na ponta vendedora. Tá, mas isso daqui ó, não é certeza de que o papel ia cair tanto, tá? Então assim, também falar que, tá, graficamente, o gráfico diário aqui, ele estava te mostrando um padrão vendedor, beleza, ele estava mostrando mesmo, isso é fato. Mas falar que o gráfico conseguia te dizer que Alpargatas ia cair só no pregão dessa semana, da semana inteira, e no pregão de hoje ele ia cair na fritada dos ovos mais de 20%, 24,57%, não estava falando, tá? Os gráficos não tem isso, não tem aqui você como medir aqui e falar, ó, vai cair 20% e tal. Não tem como. Não tem como, aqui foi alguma coisa que possivelmente o mercado já estava enxergando, eu não vi o porquê, depois eu vou até olhar porque que a Alpargatas está caindo, o mercado já estava enxergando, então aqui ó, já tinha grandes players vendendo Alpargatas, tá? E aí ó, o mercado, o gráfico diário, aliás o semanal, né? A Alpargatas saiu de lá de 22,95 para chegar a 9,58. Aí você vê, né?
quem está fazendo buy and hold no papel só perdeu até agora, porque fechou aqui. Então vamos aqui, ó, 60%. Então o cara que colocou 100 mil reais aqui em cima, ele está com 40 mil agora. E com o viés de queda, tá? O ADX aqui no gráfico semanal tá subindo. Então assim, tá 9,58. Tem espaço para cair, né? Americanas tá 1,10, né? Alpargatas tá 9,58, tá? Então assim, você vê que muitas empresas elas estão assim, muita empresa tá, parece que é uma bola de neve, parece que é um efeito bola de neve. Americanas soltou um rombo, aí ó, Light foi um dos papéis que mais caíram também, 20,25%. Light também tá caindo, também tem questão lá também com a empresa, coisa errada, entendeu? Então assim, olha só, Enjoei fez IPO em 2020 para 2021, lá na região de R$7. Quem comprou no IPO agora tá com 80 centavos por ação. O SP500 fez uma correção na média de 20, tem que esperar para ver se vai reagir, porque no ADX está baixo e no semanal ele está em movimento lateral, tá? Vamos dar uma passada aqui em algumas commodities importantes, como o ouro. O ouro no semanal ele está começando a ter uma corrigida. Agora no gráfico diário nós temos uma antecipada dessa corrigida. No gráfico diário rompeu abaixo da média de 20, lateralizou. O que acontece agora? Se ele cair, ele vai confirmar esse pivô de baixa, né? No meu curso Fundamentos de Análise Técnica eu falo sobre pivôs. É a coisa mais básica do universo. E petróleo tá numa coisa louca aqui no gráfico diário, mas no semanal petróleo ainda está abaixo da média de 20. Tá, ele tá aqui, ó, já há meses andando de lado. Tem que esperar, não tem pelo gráfico. Os gráficos não dizem tudo a todo momento. Quem fica falando, quem fica olhando pro gráfico e fazendo qualquer tipo de projeção a todo momento é charlatão. Porque os gráficos não são capazes. Assim como a análise fundamentalista, assim como a análise econômica, a gente não sabe, não tem como. Nós só conseguimos, seja em qualquer ciência, fazer alguma projeção quando determinados padrões ocorrem dentro da nossa, quando a gente vai colher a informação, né, as informações que a gente colhe, a gente identifica que determinados padrões estão ocorrendo. Padrões históricos, né? O Márcio Apel, que é um dos maiores gestores multimercados, ele numa entrevista ele falou que ele estuda história, né? O cara é formado em engenharia aeronáutica no ITA, e o cara foi no mercado financeiro e hoje ele estuda história. E ele estuda os últimos mais de 400 anos, os últimos 4.000 anos atrás, o que tem de registro histórico ele está estudando. Para quê? Porque ele entende a importância de se identificar padrões dentro da história. Então, se acontece alguma coisa hoje que já aconteceu no passado, o ser humano tem a tendência a repetir. Porque o ser humano tem a tendência a reagir diante do medo. Por exemplo, da mesma forma. Tá? A nossa formação cultural ao longo da história foi, né, mudando. Né? Há 200, 300 anos atrás não existiam universidades. Tá? Mas a reação em relação ao medo das pessoas é o mesmo. Não é porque a pessoa é formada numa universidade que ela vai reagir ao medo de uma maneira diferente. Não temos evidências empíricas desse tipo de coisa. Grafistas.com.br é o nosso site, tá? Se você quer mais estudos aprofundados, aqui ó, você tem todos os nossos conteúdos, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um bom final de semana a todos, e se Deus quiser, até semana que vem.